Oi, gente, retornando aí aos nossos estudos, que vamos combinar, tá perfeito, né? Olha só, no último vídeo nós falamos sobre o direito de informação. E aí eu fiquei para terminar essa jurisprudência. Por quê? Porque nesse caso, os agentes públicos, logo quando surgiu a Lei 11.527 de 2011, veio aquela história, peraí, a minha remuneração vai ser publicada no órgão oficial, vai estar, é livre acesso, e a minha intimidade, e a minha segurança, e a segurança da minha família? Então entraram na justiça questionando isso perante o STF. Olha o que o STF disse. Direito à informação de atos estatais, neles embutida a folha de pagamento dos órgãos e entidades públicas. Morra, vai ter que publicar a remuneração. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela primeira parte do inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por ele titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral. Tem que ser prestada a informação. Lembra que quando negada a informação de caráter coletivo geral, mandado de segurança. Se a informação for pessoal, habeas data. Expondo-se, portanto, à divulgação oficial, sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional. Pois o fato é que, não estando em jogo nem a segurança do Estado e nem o conjunto da sociedade, não cabe, no caso, falar de intimidade e de vida privada, pois os dados objetos da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos, enquanto agentes públicos mesmos, ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo nessa qualidade. Tá? Então, o STF entendeu que não, tem que ser publicado tudo por causa da lei do livre acesso. Tá, Malu, entendi tudo. Agora vamos para a questão. A Constituição Federal assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, não se incluindo entre órgãos públicos para os fins desse dispositivo, sociedades de economia mista e empresas públicas. Errado. Malu, por que errado? Está lá no artigo 1º da Lei 12.257 de 2011, que tanto essa obrigação de acesso à informação cabe à sociedade de economia mista como a empresas públicas. Tem que todo mundo estar publicando. É livre acesso. Então, não se esquece aí do direito de informação. Eu também coloquei lá no nosso quadro o direito de petição e o direito de certidão. E é para eles que nós vamos agora. Está no inciso 34. A linha A, o direito de petição. A linha B, o direito de certidão. Percebam, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Eu não aguento mais a prova que bota, mediante o pagamento de taxas. Independentemente do pagamento de taxas. Primeiro, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Lembre-se, aqui é na seara administrativa. O direito de petição não se confunde com o direito de ação. Aqui é simplesmente o direito democrático que você tem de reclamar junto aos órgãos públicos uma ilegalidade ou abuso de poder. Como não é o direito de ação, tá? Dispensa advogado. Inclusive, você não pode usar o direito de petição para entrar na justiça. São diferentes. A gente vai ver que tem jurisprudência falando sobre isso. Tá. Outra, então não existe legitimidade, Malu. Não, você pode pedir em relação a você ou em relação à comunidade. Tá? É um direito simplesmente de chamar a atenção das autoridades em relação a uma ilegalidade ou um abuso de poder. Tem doutrinador que chama de remédio constitucional administrativo. Olha só aqui a jurisprudência. O direito de petição presente em todas as constituições brasileiras desde a Constituição de 1824
qualifica-se como importante prerrogativa de caráter democrático. Trata-se de instrumento jurídico constitucional posto à disposição de qualquer interessado, mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica, com a explícita finalidade de viabilizar a defesa perante as instituições estatais de direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal quanto de significação coletiva. Você não pode, por exemplo, pegar o direito de petição e entrar na justiça, porque ele não é jurisdicional. Olha só, o que ele diz aqui? O direito de petição qualifica-se como prerrogativa de extração constitucional assegurada à generalidade das pessoas pela Carta Política. Traduz direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não assegura por si só a possibilidade de um interessado que não dispõe de capacidade postulatória ingressar em juízo para, independentemente de advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. Aqui ele não pode entrar na justiça, porque o direito de petição, que é sem advogado, que você mesmo vai lá e reclama, é na seara administrativa, para fazer bem essa diferença, tá? E o direito de certidão? A obtenção de certidões e repartições públicas. Olha só. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Aqui tem um detalhe. Malu também é independentemente do pagamento de taxas, E aqui no sentido de uma certidão pessoal, tá? Então, olha só aqui. E se for negada essa certidão, qual seria a garantia constitucional que nós poderíamos impetrar? Aí a pessoa, peraí, certidão pessoal, habeas data. Não. Mandado de segurança. Fala sério, Malu. Olha aqui a jurisprudência do STF. O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica de extração constitucional destinada a viabilizar em favor do indivíduo ou de uma coletividade, uma determinada coletividade, como a dos segurados do sistema da Previdência Social, a defesa individual ou coletiva de direitos ou esclarecimento de situações. Lembrando que isso aqui continua sendo na seara administrativa. A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presente os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado de segurança ou a própria ação civil pública. Logicamente, a ação civil pública tem que ser os legitimados da lei. Aqui, um indivíduo, por exemplo, que esteja sendo impedido do seu direito de certidão nas repartições públicas, certidão de interesse pessoal, vai impetrar mandado de segurança. Vamos para as questões. Olha só. Considere que Antônio, preso político durante a ditadura, pretende obter informações de seu interesse constante de bancos de dados de entidade governamental. Considere ainda que o pedido de Antônio seja indeferido na esfera administrativa. Nessa situação, perceba que ele quer obter informações de seu interesse constante de bancos de dados de entidade governamental. Nessa situação, Antônio deverá impetrar habeas corpus. Nossa, aqui foi uma viagem louca, né? Isso aqui só se a pessoa se emocionar que ela erra. Nessa situação, Antônio deverá impetrar habeas corpus junto ao Poder Judiciário a fim de obter as informações desejadas? Não. Seria o quê? Habeas data. Habeas data. Você pode até já dar uma estudadinha lá na frente, tá? No artigo 5º, inciso 72, o habeas data. Você já pode dar uma lidinha lá, que a informação tem que ser pessoal e não seria habeas corpus. Habeas corpus é direito de locomoção, está no inciso 68 do próprio artigo 5º. Questão 55. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Não. Por quê? Porque a gente tem aí os estrangeiros até não residentes. É dado o direito de petição. Errado o item.
tá? Isso aqui foi mais em relação ao destinatário dos direitos do que propriamente ao direito de petição. Mas está aqui o direito de petição, isso é decisão do STF. Até mesmo os não residentes. Questão 56. Considerando que cidadania pode ser definida como condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política, julgue os seguintes itens com base no disposto da Constituição Federal. Sendo a obtenção de certidões, está falando de direito de certidões, em repartição pública, que objetive o esclarecimento de situação de interesse pessoal, um direito assegurado a todas as pessoas, caso haja negativa, na via administrativa, em atender à solicitação de emissão deste tipo de certidão, o interessado poderá impetrar mandado de segurança pleiteando sua emissão? Certíssimo. Mandado de segurança, do jeito que a gente conversou. Questão 57. Considere a seguinte situação hipotética. Alberto dirigiu-se à secretaria de uma das varas do TJ do Distrito Federal e Territórios, onde requereu uma certidão para a defesa de direito a esclarecimento de situação de interesse processual, de interesse pessoal. Mas ele não entrou na justiça. Perceba que ele pediu administrativamente uma certidão. Lúcio, servidor do juiz em questão, negou-se a atender ao pedido de Alberto sob a alegação de não ter havido pagamento de taxa. Nessa situação hipotética, a atuação de Lúcio foi correta, pois, conforme a Constituição, a obtenção de certidão de repartições públicas requer o prévio recolhimento de taxas. Errado. Não prevê, está aí no próprio caput do inciso, independentemente do pagamento de taxa. Boa, né? A questão é, você acaba vendo todos os dispositivos. Aí, meu povo, o que é que a gente agora estuda? Eu vou fazer um novo quadrinho aqui para vocês. Que quadrinho, Malu? Vou botar aqui o artigo 5º, do jeito que eu estava fazendo. Vou desenhar aqui, ó, artigo 5º. E vou puxar... Mas essa puxada foi horrível, né? Ficou feio. Não, não dá não. Dá não. Vamos se organizar. Puxar para quê? Princípios e regras aplicáveis ao direito e ao processo. Olha só. E aí a gente vai começar vários incisos aqui, você vai só colocando. Por exemplo, o inciso 35, o 36, o 37, 38, você vai só colocando. 39, 40, todos diz respeito a direito, princípios e regras aplicáveis ao direito e ao processo. Vamos lá, então, olha só. Aqui, ó. Depois eu volto para esse nosso quadrinho. Aqui fala de que regra, que princípio. Olha só. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Que princípio é esse? Princípio do livre acesso ao judiciário. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. E morra, princípio da ubiquidade. Jura, se tu lê um negócio desse, o que é que tu vai fazer? A pessoa diz, eu rezo, Malu, eu pulo, né? Tudo isso quer dizer a mesma coisa. E o que isso quer dizer? Que é o direito de ação. O direito de você... E aí vem as condições da ação, que você tem que respeitar, tá?
Tipo o quê? Legitimidade, interesse de agir, pedido possível, que são as condições da ação no processo. Tá, Malu, tudo bem. Então, aqui é o meu direito de ação, que não obriga você, o exaurimento da via administrativa, tá? Regra é essa. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Direito de ação, que não exige o exaurimento da via administrativa. Malu, na Constituição, tem alguma exceção a essa regra? Porque você falou a regra. Tem sim. Pega aí na sua Constituição o artigo 217, parágrafo 1º. Pega aí o 217, parágrafo 1º. Olha só, são as lides desportivas, né? O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, reguladas em lei. Então, eu tenho uma exceção na própria Constituição Federal. Tá, Malu? Entendi. Então, a regra é que não se obriga ao exaurimento da via administrativa. Que é a chamada jurisdição condicionada ou a instância administrativa de cunho forçado. Não há essa exigência. Essa é a regra, mas tem exceção. Inclusive, eu tenho súmula vinculante, no caso, inclusive, não só do judiciário, não. Isso aqui é de cunho administrativo também. Olha essa súmula vinculante número 21. Que essa exigência não é só o acesso à justiça. Essa exigência passa até mesmo de cunho administrativo. Olha a súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Você entrou para questionar uma multa junto ao órgão de trânsito. E aí, antigamente, quando você perdia na primeira instância, para você recorrer administrativamente, era te cobrar da multa. Ora, se tu já estava questionando a multa, então era melhor pagar logo. Vamos combinar que se você ganhou alguma multa, você me avise, viu? Porque eu estou para encontrar a pessoa que ganhou na primeira instância ou na segunda, a não ser que seja assim a pura letra da lei de trânsito, que realmente tira aquela exigibilidade da multa. Mas pensa num negócio difícil, é ganhar uma multa no poder público, né? Enfim, tá? Aí eles exigiam o pagamento da multa. Olha a súmula, não pode exigir. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Temos também, no âmbito judicial, a súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigência de crédito tributário. Isso aí estou dando um empurrãozinho aí para a matéria de direito tributário, né? Então, nós temos essas duas súmulas vinculantes em relação a esse princípio. Gente, e memoriza a regra e memoriza o princípio. Porque, às vezes, ele pede só o princípio. E uma coisa importante também é que você pode usar os princípios para a sua dissertação, na segunda fase da sua prova de concurso. Muito bom você falar de princípios. Princípios é a chave de tudo. Aí eu venho para a questão aqui, ó. Estará em conformidade com a Constituição Federal, lei que condicione o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento das vias administrativas, pois a Constituição Federal autorizou a exigência de jurisdição condicionada ou instância administrativa de cunho forçado. Errado. A regra é a não obrigatoriedade do exaurimento da via administrativa para buscar o agasalho da justiça. Menino, ficou tão bonito. Bota na tua dissertação, viu? Bota que vale a pena. Venham para outro princípio. Qual é o princípio, Marlo? O princípio da irretroatividade da lei. Não confundir o princípio da irretroatividade da lei com o princípio da retroatividade da lei penal. Como assim, Malu? Vem, olha para o dispositivo. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Princípio da irretroatividade da lei. Você não pode confundir isso aqui com o que está lá no inciso 40. Olha o inciso 40 aqui. Deixa eu buscar logo aqui que fica mais fácil. O inciso 40 está aqui. Olha só o que ele diz. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Aqui é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Veja que ele especifica. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, para o benefício, ela vai retroagir. Nós não estamos falando desse princípio. Nós estamos falando do princípio da irretroatividade da lei, que está aqui. Lembrando que direito adquirido é aquele direito que se incorporou ao seu patrimônio na vigência da norma. Ato jurídico perfeito que preencheu os requisitos legais, coisa julgada que transitou em julgado. Malu, essa é a regra, né? Você já vai dizer isso, já vou dizer isso. Tem exceção? Tem. Olha só isso aqui. A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas as eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra ela seja invocado direito adquirido. Ou seja, surgiu a Constituição fruto do poder constituinte originário. Surgiu uma nova ordem. Cabe alegar direito adquirido em relação às normas originárias? Não. Não cabe. Inclusive, quando surge a Constituição Federal, lembra que a retroatividade é mínima, de acordo com a própria jurisprudência do STF. Olha só aqui, ó. Recurso extraordinário 140.499. Pensões especiais vinculadas ao salário mínimo. Você sabe que até a Constituição de 88 não existia a vinculação, a proibição da vinculação que existe hoje no artigo 7º, inciso 4, que diz lá, o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas da pessoa e de sua família, com educação, saúde, eu adoro vestuário e lazer, essa é a melhor parte, né? Tá lá no seu inciso 4. Aí ele, vedadas, no final, vedadas sua vinculação para qualquer fim. Muitos contratos anteriores à Constituição Federal eram redigidos, usado como índice indexador da base de cálculo dos juros, o salário mínimo. Quando surgiu a Constituição, proibiu. Aí tudo bem, surge uma nova ordem. Não cabe alegativo de direito adquirido, mas a retroatividade é mínima, é média ou é máxima dessa norma originária? Olha o que é que o STF fala. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso 4 do artigo 7º da Constituição de 88. Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados, que é a retroatividade mínima. Mas, Malu, a Constituição pode retroagir e a retroatividade pode ser média ou máxima? Pode, se a própria Constituição disser. Se ela não disser, a retroatividade é mínima. E por que pode? Porque o poder constituinte originário pode tudo. Olha só. Salvo disposição expressa em contrário e a Constituição pode fazê-lo, eles não alcançam os fatos consumados no passado, que seria a retroatividade máxima, nem as prestações anteriores vencidas e não pagas, retroatividade média. Então, surgiu uma nova ordem, não cabe alegativa de direito adquirido, mas ela vai ter retroatividade mínima. Tá, Malu, entendi totalmente. Tem outra jurisprudência? Claro que tem. Essa aqui é importantíssima. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do Instituto da Estabilidade Financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Não cabe alegativa de direito adquirido em relação à mudança do regime jurídico. Morra.
servidor, tanto que eu estava estudando para ser servidor, né? Pois é, segundo isso, gente, é um posicionamento pacificado, tá? Por isso que ele diz, pacificou a sua jurisprudência. Tem mais? Tem, que foi a taxatividade dos inativos. A ação direta de inconstitucionalidade 3.105. Instituição ou majoração de tributo, mesmo que a pessoa já esteja aposentada, vai incidir sobre os proventos. Por quê, Malu? Porque não cabe alegativa de direito adquirido em relação à instituição ou majoração de tributos, tá? E aí, coloquei outras jurisprudências aqui interessantes para vocês, mas eu quero ir para as questões. Olha só. A Constituição Federal proíbe a irretroatividade da lei penal, inclusive nos casos em que haja benefício para o réu. Aí ele está falando do inciso 40, né? Inciso 40. E aí o inciso 40 fica bem tranquilo que não proíbe, considerando que haja benefício para o réu. Então, errado o item. Lembra, aqui princípio da irretroatividade. Lá no inciso 40, princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Lei penal. Se inclusive se botar processo penal, vai estar errado. 60. Considere que o valor nominal da remuneração global de determinado servidor que recebia determinada gratificação tenha sido reduzido após a instituição do regime remuneratório de subsídio. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação, pois, de acordo com o STF, não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Certíssimo. Nós vimos a jurisprudência. Questão 61. Se o reconhecimento do direito adquirido beneficiar a sociedade como um todo e não se destinar única e exclusivamente ao atendimento de interesses individuais, considera-se cumprida a função social desse direito fundamental. Certíssimo, eu vou até colocar aqui, isso foi objeto de um artigo escrito, você vê que é pura doutrina, né? Não tem jeito. Pura doutrina. Sobre a Lei 2.734 de 2012, que fala sobre, que é a Lei dos royalties. Né, a divisão da exploração, do aproveitamento econômico da exploração do petróleo para todos os entes federativos. E esse artigo foi escrito por Lilian, artigo sobre a lei 12.000, vou botar aqui para você, para ter essa informação a mais, 734 de 2012. Por Lilian de Barros Oliveira Almeida. E ela diz exatamente isso. Considerando que o direito adquirido, se ele for para beneficiar a coletividade, não tem como ter restrições. Mas, porque ele atendeu à função social do direito. Mas se ele é para beneficiar individualmente, aí ele pode sofrer restrições. Então, ele pegou a prova do CESP, feita aí para o Supremo Tribunal Federal, final de 2013, ele colocou esse artigo escrito pela essa mestre, né? Porque dizer um negócio desse é muito fantástico. Se o reconhecimento de direito adquirido beneficiar a sociedade como um todo, e não se destinar única e exclusivamente ao atendimento de interesses individuais, considera-se cumprida a função social desse direito fundamental. Corretíssimo o item, tá? E aí a gente vem aqui, para finalizar o vídeo, o juízo ou tribunal de exceção. Malu, o que é isso? Princípio do juiz natural, que também está estabelecido no inciso 53. Se você pegar aí o seu inciso 53, está lá, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Porque o princípio do juiz ou do juízo natural, gente, inclusive, Nelson Nery Júnior, eu coloquei para vocês, ele fala de 3 dimensões do princípio. Primeira dimensão, ninguém será submetido a um tribunal de exceção, conhecido como tribunal ad hoc,
Tribunal criado em que o Poder Judiciário e que a norma não se submeteu a esse tribunal. Se a norma não se submete a esse tribunal, ele é um tribunal de exceção. Que mais? Todos têm direito de submeter-se a julgamento civil e penal por juiz competente, pré-constituído na norma da lei, que é o inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E a terceira dimensão desse princípio é que esse juízo ou juiz, além de competente, tem que ser imparcial. Se o magistrado é distribuído uma ação para o magistrado ou para um órgão, né, e aí vai destinado a um desembargador, a um ministro, e ele, por razões de foro íntimo, se entende suspeito ou está impedido, ele tem que alegar, pelo menos eticamente falando, no sentido da suspeição, né, a sua incompetência. Mas a sua incompetência por quê? Porque ele é imparcial, considerando que senão ele vai ferir o princípio do juiz ou do juízo natural. Olha aqui essas questões tranquilas. A imparcialidade do Poder Judiciário, questão 62, e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantidos pelo princípio do juiz natural, que é assegurada a todo e qualquer indivíduo brasileiro e estrangeiro, abrangendo inclusive pessoas jurídicas. Certíssimo. Olha o que é que ele fala, a imparcialidade do Poder Judiciário, que gera a segurança para o povo. É uma das dimensões do princípio do juiz ou do juízo natural. Questão 63 agora. Olha só o que é que ele diz aqui. Somente para o acusado da prática de crime de terrorismo ou de traição em tempo de guerra é previsto o julgamento por juízo de exceção. Não se admite julgamento por juízo de exceção, que é chamado juízo ad hoc. Já coloquei para vocês. E a gente finaliza aqui. Próximo vídeo a gente continua a falar do artigo 5º.